Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 10 de dezembro de 2020, no finalzinho do ano, falaremos sobre setor de saúde, a gente vai falar sobre a Anima, a Redditor e também a DASA. Em tecnologia, comentaremos sobre iFood, Grubhub, Amazon e Marketplace no Brasil, Uber e a startup do lado. E, claro, para não perder o hábito, a gente vai falar sobre IPO e os prospectos. Tem Calunga, Mobile e Westwing para falar hoje. Então é bastante notícia e para me acompanhar nessa árdua tarefa, estou aqui com meus colegas, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Tudo bem, Ma? Oi, Renato. Oi, Habib. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para as notícias. Vamos lá, e também com a gente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato. Fala, Mayara, fala, Gustavo, fala, pessoal, tudo bem? Todo mundo, né, se encaminhando aí para o final do ano. Queria mandar um abraço para todas as turmas do GBP. Essa semana finalizamos aí e hoje vai ser a última aula do GBP desse ano, né, fechando com chave de ouro aí. Então, todo mundo de parabéns. Espero que 2021 aí seja um ano um pouco melhor aí para todo mundo. Já avisando que semana que vem vai ser a última edição do BTC Journal do ano. A gente vai fazer uma edição live. Então vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite. Caso vocês queiram acompanhar, a gente vai fazer o BTC Journal ao vivo. Mandem perguntas, etc. Vai ser a edição para a gente fechar esse ano de 2020 com chave de ouro. E vamos para cima. Pois é, vamos para cima, bastante coisa. Aproveito para pedir para você dar uma olhada na página da BTC, está com o Business Training Company lá no LinkedIn. Né? A gente tem os conteúdos que a gente coloca nas redes sociais e você consegue conferir também nossa rede de alunos. Você que é gestor, gestora, quer contratar, está perdendo tempo se você não contrata nossos queridos alunos e alunas. E, claro, aproveitando aqui, no domingo a gente tem virada de round do General Business Program, nosso curso de negócios voltado para quem está entrando no mercado de trabalho, e também do Strategy and Finance Program, que é o nosso curso voltado para profissionais de mercado, gestores, líderes. Então dá uma olhada, a gente tem promoções aí de inscrições antecipadas até este domingo, dia 13. Dá uma olhada lá e vê se interessa, se faz sentido para o seu desenvolvimento de carreira. A gente acredita que sim. Bom, vamos começar. Antes de falar sobre o setor de saúde, educação e saúde, tem uma notícia rápida aqui, que a gente já comentou na semana passada, semana retrasada, sobre o IPO do Airbnb e saiu o preço, hein, pessoal? Forbes, Airbnb precifica IPO a $68 por ação. Renato, isso daí te surpreendeu? Como é que está esse valor aí? Aparentemente, a demanda foi alta, eles aumentaram a faixa do range ali, né, da abertura de capital ali para mais de $60 e fechou em $68. Então, naquele processo de roadshow, aparentemente bastante gente teve interesse, e aí começaram a colocar o preço um pouco mais alto aí e saiu a 68. Então, 68 sai com um market cap aí de $47 bilhões. A gente tinha feito uma conta ali entre tamanho de empresa com o Book.com, a gente viu que 30, 35 estava bem pago aí. Agora, 47 já está meio caro, né? Se a gente for parar para pensar, o Booking, que dá lucro, etc., tem uma operação quase 3 vezes maior em termos de receita, 86 bi de market cap. 47 do Airbnb, acho um pouco esticado, mas enfim, né? Tá aí o mercado financeiro, né, buscando esse tipo de alternativa de investimento, dado as taxas de juros muito baixas. Então, vamos ver aí, né? Esse aí finalmente saiu. Pois é, esse daqui saiu, né, esticado, ainda não chegando ao nível Tesla de esticamento, mas a gente vai acompanhando, muito bom. E agora, entrando de fato no setor de saúde e educação em saúde, afinal, a primeira notícia tem a ver com essa parte específica. Peguei uma notícia do Valor Econômico e o título é Anima estuda cindir e abrir capital de cursos de medicina em 2021. Mayara, então essa notícia fresca aqui, mas não tão fresca para quem acompanha o BTC Journal, certo? Exato. Então, a Anima tinha comprado a Medicare, que é uma empresa de inteligência na parte de saúde, para a educação de saúde.
E a gente tinha comentado que imaginava que os próximos passos aí da Ânima para poder maximizar valor de mercado era realmente fazer o spin-off desse braço de medicina para depois fazer a IPO dele. E foi o que aconteceu, né? Então, eles lançaram aqui alguns números só dessa parte, né, do braço de medicina, que mostra que faz muito sentido fazer esse spin-off, porque é bem diferente do resto do business, né? Então, eles têm mais de 8 mil alunos, com potencial para quase dobrar isso com os pedidos de abertura de novas vagas que eles fizeram para o MEC, então chegar a mais de 16 mil alunos. A mensalidade média dessa parte de medicina é de 8 mil por mês. E eles têm também o nível de evasão e inadimplência muito abaixo da média. E esses dois KPIs são dos principais ali para você fazer valoração de business de educação de nível superior. Ou seja, né, você faz um valuation diferente do braço de medicina quando você compara com o resto da Ânima. Hoje, né, com os novos primeiros meses de 2020, ele já tem 125 milhões de reais de receita, que significa 12% da Ânima. E o mercado adorou essa comunicação deles, né? Então as ações deles subiram aí quase 7% no dia do anúncio. Pois é, espetacular, né? A gente com o nosso poder aqui profético, viu, Renato? Muito interessante, mas é um movimento que já vem sendo analisado. A gente já falou aqui da AF, a gente comentou sobre um movimento semelhante em outro setor que a própria Cogna fez, né? A antiga Croton, e vale a pena a gente acompanhar isso para tentar antecipar alguns movimentos, né? Ainda me impressiono com a mensalidade dos cursos de medicina, mas aí já é um outro problema. Vamos seguir aqui falando de outra empresa que a gente já comentou aqui, e o Renato fez uma avaliação do prospecto, que foi da Redditor. Então, peguei a notícia do valor também. Redditor é avaliada em 115 bilhões de reais em IPO. E aí, Renato, e este valor da Redditor, hein? O que você achou? Pois é, então a gente fez a análise da abertura de capital. A princípio, eles estavam achando que esse negócio no topo de faixa poderia chegar a 127 bilhões de reais de market cap. O negócio ficou um pouco acima da média, do meio ali da faixa, então ficou ali em 115. Eu particularmente acho 115 um múltiplo muito esticado para entrar nessa abertura de capital, mas fizeram um marketing tão grande, né? Então, pô, nunca vi uma abertura de capital sair em tantos veículos aí. Então, o pessoal de assessoria de imprensa aí da Redditor mandou muito bem, porque vai ter muito investidor pessoa física que vai entrar, apesar de um grande fundo aí pegar quase metade aí da oferta total. Vai ter muita pessoa física aí, porque eu só vi, né, discussões sobre essa abertura de capital aí no YouTube, Instagram, etc. Bom, vai ser a segunda maior abertura de capital em termos de captação de recursos, vai ser 11,5 bilhões que eles vão captar hoje, só perdendo para o Santander, que captou 13,2 lá em 2009. Então, assim, uma bela de uma abertura de capital. Desses 11,5, 8,4 vai para o caixa da Redditor. A princípio, eles vão usar esse dinheiro para fazer aquisições de hospitais. No Rio de Janeiro, a princípio, ele já tem um market share bem grande, então provavelmente eles vão começar a buscar ativos aí no mercado para conseguir fazer essa aquisição fora do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu, particularmente, prefiro aquele modelo verticalizado ali da Intermédica e que tem, né, um potencial de crescimento maior. Muitos analistas tentam justificar esse múltiplo esticado aí, falando justamente isso, que ele é um pure play só de hospital e que, eventualmente, ele tenha, né, um ganho, né, em relação a isso. Eu acho que é contra-intuitivo, né, porque a beleza do modelo verticalizado é justamente você não ficar só com o hospital, né, você ter a verticalização do plano de saúde. Então, assim, o que eu espero, vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre especulações, até para a gente deixar registrado aqui, quando acontecer, a gente pode ter propriedade para falar. O que eu acredito que vai acontecer é que a Redditor vai comprar alguns hospitais, obviamente, né? Então vai sair comprando alguns hospitais, vai encarecer bastante o valor desses ativos, mas também vai começar esse movimento de verticalização de plano de saúde. E aí a tese, né, dos múltiplos altos, porque é um pure play, vai para o saco, né? Enfim, vamos ver, né? Eu acho que o múltiplo está esticado, eu acho que o resultado desse ano não vai ser bom, ou seja, o múltiplo vai ficar cada vez mais esticado. A ideia, geralmente, quando a gente percebe uma operação desse tipo, é que a tendência é que caia, né, no médio prazo, o valor da ação. Mas, boa sorte aí para quem entrou na abertura de capital, desejo bons retornos aí dentro desse investimento. Muito bom. Vamos analisar, está registrado aqui um possível movimento estratégico para
a Redditor, e é importante a gente realmente entender essa diferença desses modelos, né? O Pure Play, como o Renato comentou, e os modelos verticalizados. Continuaremos acompanhando o mercado bem forte. Vamos seguir ainda no mercado de saúde, agora falando sobre medicina diagnóstica. Peguei uma notícia aqui, queria muito que a Mayara comentasse. Essa daqui é da Forbes e o título é: Grupo Hospitalar Lefort é vendido por 1,77 bilhão de reais para o grupo DASA. Como que foi essa aquisição, né? E como que está esse mercado aí de medicina diagnóstica? Então, fizeram essa aquisição de 8 unidades da Lefort, que inclui hospitais em São Paulo, no Morumbi, na Liberdade, maternidade e também algumas clínicas que eles têm, algumas gerais e tem uma especializada em pediatria. Eles ainda estão esperando a aprovação do CAD, né? E eles vão colocar tudo isso para dentro do ecossistema da DASA, né? Então, que já teve aí algumas expansões esse ano, que eles fizeram inauguração de hospital, fizeram também uma outra compra do Grupo Carmo, também de hospitais lá do Rio de Janeiro, e provavelmente essa integração vai envolver também compartilhamento de dados para poder ganhar eficiência e também trazer sinergia, não só entre os hospitais, mas também os exames que eles realizam, que é o core da DASA. Muito bom, né? Vamos acompanhando ainda este mercado também, mercado que é bem popular. O Renato falou dos YouTubers e do Instagram, né? E muita gente analisa, né, ou busca entender um pouco melhor sobre o mercado de medicina diagnóstica. A gente tem algumas grandes empresas aqui no Brasil listadas aí para os investidores, a Fleury, a DASA, e são bastante populares aí nos canais de finanças. Vale a pena ficar atento. Bom, vamos seguir. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, hein, pessoal? Vamos falar do setor de tecnologia, um pouco variado aí, algumas notícias diferentes. E vamos começar no mercado de delivery, hein, pessoal? Exame, NPS, iFood é melhor e mais popular app de delivery, diz pesquisa. Renato, a princípio, aqui estamos falando de NPS. E aí, o que você pode comentar em relação ao iFood? Vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar da notícia, eu queria mandar um abraço aí para o pessoal do iFood. Tivemos um ano de 2020 muito próximos, né, na parte de treinamento, discussões estratégicas, o pessoal muito bom. E esse ano foi um ano que eles provaram a eficiência, né, da estratégia que eles tinham desenhado há algum tempo atrás. Então, um grande abraço aí para o Diego Barreto. E também um grande abraço para o João Sabino aí, que são dois parceiros nossos aí, sem contar todo o time aí do iFood, que eles estão de parabéns. Então, assim, o ano de 2020 foi um ano, a princípio, ruim para o mundo de uma forma geral, mas deu uma capacidade aí, ou uma oportunidade para os apps de delivery, né, para as empresas de delivery crescerem. E o iFood, ele cresceu, né, então mostrando aí a robustez do seu modelo de negócio e, eventualmente, a eficiência na sua operação. E eles não cresceram de forma desordenada, eles cresceram de uma forma bem ordenada em termos de estratégia, e a percepção de valor para o cliente foi, né, um dos focos que eles fizeram e está representado nessa notícia. Essa notícia ela fala que eles mediram lá o NPS, o Net Promoter Score, que é um índice criado ali por um pessoal lá da BEM, que é determinado ali, né, no detalhe, ali, explicado no detalhe num livro que chama The Ultimate Question, que ele fala, né, aquele negócio, né, de 0 a 10, quanto que você recomendaria, né, o serviço ou produto para um parente, um amigo. E aí eles ficaram como líderes de NPS aqui no Brasil. O iFood 59,8, Uber Eats 50, então olha a diferença aí do primeiro para o segundo. 99 Food 45,8 e o Rappi 44. Então, assim, tá bem na frente aí o iFood, tanto na parte de market share quanto na parte de satisfação do cliente. Eu fui um que comecei a usar iFood só esse ano, até pela parceria que a gente tem, né? Nunca tinha tido a curiosidade de usar. E, assim, disparado é a melhor experiência nesse setor em relação aos outros. Então, popularidade, o iFood também, né? Ficou em primeiro 91,6, que mostra que a estratégia de publicidade, divulgação, etc., também vem melhorando bastante. Ou seja, está tudo configurado para esse negócio continuar crescendo. E eu desejo bastante sucesso aí para todo mundo do iFood. 2020 provavelmente foi um ano muito bom para eles. A gente não tem acesso aos números, mas a gente acredita que tenha sido, né? Com as informações de fora que a gente tem. E desejo aí 2021 também excelente para todo mundo. Pois é, muito bom, né? Um abraço para o Diego, para o João, né? O João aí lidera o time de relações públicas, né? Esse time ele teve um trabalho razoável em 2020, né? Vamos acompanhando
né? O pessoal aí está bem focado. Bom, vamos seguir. Agora falando ainda desse mercado, né? Aproveitando que a gente falou aqui do iFood, parece que esse mercado pode ter uma bela movimentada, né? Olha só que interessante. Essa notícia é do Neofeed. Grubhub livra restaurantes da taxa de serviço e testa o apetite de mercado. Mayara, parece que a gente está vendo uma bela guerra vindo por aí, hein? O que você entendeu dessa notícia? Vamos lá. Exato, né? Então a Grubhub, como qualquer outra plataforma de delivery de comida, tem três básicas fontes ali de receita. A receita que ela tem de taxa de serviço, que gira em torno de 15 a 30% do valor do pedido que ela cobra do restaurante. Tem também a taxa de processamento do pagamento e a cobrança da entrega. Mas a taxa de serviço é a maior delas, né? Então foi exatamente aí que ela fez esse desligamento. Antes disso, falar um pouquinho do crescimento que eles tiveram agora no terceiro TRI, que eles abriram alguns resultados, né? Então, a média de pedidos diários que eles tinham aumentou 46%, foi para 670 mil pedidos diários. Eles também conseguiram aumentar o número de usuários ativos, né? Então, continuando em época de pandemia e mais gente pedindo em casa, que nem o Renato. Então, aumentou em 41%, foi para 30 milhões de usuários ativos. E eles também conseguiram, com tudo isso, aumentar a receita acumulada dos primeiros 9 meses do ano para 1,3 bi de dólar, que significa um aumento de 34% versus o mesmo período do ano passado. O curioso aqui, e até por isso que eu falei todos esses dados, é que no ano passado, esses primeiros 9 meses, eles registraram um lucro de 9,1 milhões de dólares. E agora, com todo esse aumento, eles tiveram um prejuízo, né, de 88 milhões de dólares nos primeiros 9 meses. E aí você fica aí na dúvida quanto que o crescimento ajuda. Mas já volto nesse ponto. Então, né, a Grubhub, como vários players da parte de delivery de comida, não estão fechando no verde, né? Então, não tem operações lucrativas ainda, mesmo com essa alta de demanda agora da pandemia. E aí, para piorar essa situação, eles falaram que estão fazendo aí uma ferramenta para os restaurantes poderem aceitar pedidos de clientes sem o pagamento dessa comissão, né, essa taxa de serviço deles. Só pagaria, então, o processamento do pagamento, se tivesse pagamento pela plataforma deles, e a cobrança da entrega. E aí eles queriam, por exemplo, que o restaurante tivesse no site do restaurante um botãozinho, né, que guiasse o usuário, o cliente, a fazer o pedido por ali. Ou seja, eles não usariam a plataforma da Grubhub, por isso não precisariam pagar essa taxa de serviço, segundo a empresa, né? Eles passaram num relatório para os investidores falando que a empresa foi fundada para ajudar os restaurantes. Faz mais de 20 anos que eles fazem essa ajuda aos restaurantes, estão fazendo essa ajuda agora na pandemia e depois que passar a pandemia vão continuar ajudando. O problema, né, é que isso significa aí talvez uma não sustentabilidade financeira da empresa, né? E eles também falam que, poxa, antes da pandemia os restaurantes tinham uma opção de não pagar a taxa de serviço se a pessoa fosse no restaurante ou passasse lá para pegar um pedido. Só que agora, com a pandemia, eles praticamente não têm opção. Eles têm que usar o aplicativo de delivery e essa taxa de serviço é a taxa que eles mais reclamavam, falando que era muito cara. Outra coisa também que a Grubhub levantou é que, de acordo com a Associação Nacional de Restaurantes lá nos Estados Unidos, né, já 110 mil restaurantes tiveram que fechar as portas por causa da pandemia. E aí eles falaram, poxa, se a gente não ajudar os restaurantes a sobreviverem, né, a terem um balanço financeiro saudável, tem a ver também com a nossa própria subsistência, né, porque a gente depende deles. Mas bem, né, fechando tudo aqui a notícia, né, vamos dar uma análise do que está acontecendo. Quando a gente ensina pricing, né, estratégia de precificação nas nossas aulas, a gente fala que uma das coisas que você deve considerar quando você está fazendo uma alteração na sua estratégia é o mercado como um todo. Porque tem alguns movimentos que você faz que são sem volta e eles podem corroer a rentabilidade de todo mundo que está naquele mercado, que é a situação de agora. Então, se uma empresa para de cobrar a taxa de serviço, provavelmente as outras empresas vão se ver obrigadas a fazer isso, senão elas vão cair muito share. E aí os restaurantes nunca mais vão querer pagar isso de volta, né? Então, movimento sem volta que corrói a rentabilidade de todo mundo. E aí você fala, poxa, mas isso poderia aumentar o volume. Então, talvez restaurantes que não usam nenhuma plataforma ou que tentam fazer
essa venda fora dos aplicativos, fazem, sei lá, por telefone, né? Então, quando eles começassem a usar isso, eles poderiam aumentar o volume de entregas, né, feitas, mesmo sem a taxa de delivery, mas feita por eles. O problema é que a gente também viu que aumento de volume para eles não significa uma diluição de custo e aumento de rentabilidade. Então, você fica, né, com a decisão ali, poxa, faz sentido você querer diminuir rentabilidade por pedido, você querer aumentar volume, sendo que isso não vai traduzir em lucro maior para a empresa, né? Então, talvez isso deveria ter sido feito um pouco mais estruturado, pensando que realmente, mesmo com um volume maior, com um ticket menor, o lucro da empresa pode aumentar, que parece que não foi o caso. Mas pelo menos é uma decisão deles, né? Não, eles estão aí num processo de serem comprados. Teve uma empresa agora em junho que fez uma oferta de compra deles por 7,3 bi de dólares e ainda está sendo analisado pelos órgãos responsáveis, seria o CAD de lá. E aí a transação deve terminar no ano que vem. E aí eu imagino que a JustEatTakeaway.com, que foi a empresa que comprou eles, deve estar pensando, meu Deus, né? Eu paguei 7,3 bi de dólar por essa empresa que agora está aí correndo receita e lucratividade. Será que eles vão continuar valendo tudo que eu ofertei? Então, vamos esperar, vamos ver se o mercado vai reagir desse jeito. Se a transação terminando, talvez a Just Eat Takeaway mude de ideia e volte atrás com isso, né? Ou então se isso vai ser sem taxa de serviço só durante a pandemia e depois volta ao normal, né? Mas eu acho que foi um movimento aí muito arriscado, não só para a empresa, quanto também para o próprio mercado e para a empresa que está comprando eles. Pois é, mas isso é complicado, abre um precedente, né? Talvez perigoso aí no mercado, porque mesmo sendo no mercado americano, a gente já viu esse tipo de moda acontecer em outro mercado, que foi o mercado de corretoras, né? Não sei, o Renato vai lembrar, acho que a Mayara não estava nessa época. A gente analisou os movimentos da Charles Schwab, da TD Ameritrade, cancelando taxas de corretagem, e isso se espalhou não só nos Estados Unidos, mas fora também, né? Talvez seja demorado ou difícil disso acontecer aqui no Brasil, mas não é impossível, dado que existe um precedente. Vamos ver como é que vai ficar e se a Just Eat vai realmente ficar feliz com esse movimento. Não é uma dúvida que eu tenho. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né? Aqui a gente volta para o Brasil para falar de Amazon. Eu peguei a notícia da Forbes e o título é: Amazon inaugura no Brasil serviço de logística a vendedores no marketplace. Isso daqui é uma novidade interessante aqui no Brasil que a Amazon está oferecendo. Nos Estados Unidos ela já tem uma parte bem desenvolvida desse fulfillment que eles fazem. E como que isso está se desenvolvendo no Brasil, hein? Qual que é a diferença aqui nesse modelo? Então, a gente já falou bastante esse ano de a Amazon inaugurando o centro de distribuição, outros players investindo em compra ou em aumento de frota, né, para melhorar a logística. Então, não é à toa que e-commerce está crescendo no Brasil, logística é um passo super importante dentro de e-commerce e estamos na quarentena, né, onde o e-commerce está crescendo mais ainda. E aí, adicionado a isso, faz pouco tempo agora, o governo de São Paulo também aprovou uma regulamentação da atividade de operadoras logísticas que acabou simplificando também a parte fiscal. Então, juntando isso, fez aí um ambiente favorável para a Amazon poder lançar no Brasil o que eles chamam de Fulfillment by Amazon, que seria a entrega pela Amazon deles, né? Que eles oferecem isso para os players que estão no marketplace deles, que eles fazem toda a logística, desde armazenar, fazer a entrega e depois fazer o atendimento pós-venda para o consumidor. Hoje, no Brasil, o marketplace é mais ou menos metade do que eles vendem. Então, é um volume importante para eles incluírem na logística deles, né? Conseguirem ampliar também o portfólio que está sob a assinatura do pessoal que tem o Prime, né? E aí eles conseguem fazer entregas mais rápidas, conseguem incluir em algumas promoções de vez em quando, a entrega pode ser grátis às vezes, e eles também conseguem aumentar o prazo de devolução de 7 para até 30 dias, quando o produto está ali dentro da logística deles e tem esse selo de Prime. Eles falaram que eles têm duas grandes intenções com isso. Uma que é o controle sobre a cadeia logística, que eles já fazem isso muito bem nos Estados Unidos, então estão querendo aumentar aqui no Brasil. E a segunda coisa é também ampliar a experiência positiva dos clientes, né? Então, todas essas facilidades que eles conseguem oferecer
envolve você oferecer a logística para o cliente deles do marketplace. Eles vão cobrar, óbvio, uma comissão em cima disso, porque o cliente deles acaba tendo um custo menor quando ele não faz a logística total disso. Mas falaram que agora, no primeiro ano, algumas coisas não serão cobradas, né? Então, como o custo da armazenagem e também o custo de enviar o produto até o armazém deles. Então, vamos ver aí o mercado de e-commerce crescendo mais ainda e agora a disputa voltada para a parte logística. Pois é, muito interessante, porque nas nossas aulas de marketing, né, a gente comenta das estratégias de canal e uma dor, muitas vezes, no marketplace, né, é a baixa confiança ou talvez algumas falhas que ocorrem na logística das lojas que estão dentro do marketplace. Isso pode acabar respingando na marca da empresa, no caso da Amazon, né, ou qualquer outra empresa que tenha um marketplace. E isso é uma estratégia interessante da Amazon de muitas vezes resguardar a sua força de marca, garantindo uma logística adequada dos membros do seu marketplace. Então é importante fazer essa ponderação também. Muito bom, bem interessante. A Amazon crescendo aqui no Brasil, né, tentando pegar o share, aí, uma parte dele de B2W, de Magazine Luiza, Mercado Livre, assim por diante. Mercado bem animado com o aumento do e-commerce. Bom, vamos seguir, pessoal. Falando ainda de tecnologia, né? Vamos falar de Uber, Renato. Isso daqui a gente já falou bastante, vamos continuar falando. Olha que beleza. Peguei uma notícia da Forbes. Uber vende unidade de autônomos para a startup Aurora em negócio de 4 bi de dólares. Renato, que movimento é esse que a Uber está fazendo? O carro autônomo não é tão importante assim para o negócio? Pois é, vamos lá. O Uber, a gente analisa, né, tanto nos workshops que a gente faz para as empresas, assim como para os alunos dos nossos cursos aqui na BTC. A gente sabe que o portfólio dele ele é bem mal estruturado, porque ele tem vários queimadores de caixa e não tem nenhum gerador. Né? O que tinha a melhor perspectiva de geração de caixa é o Ride, que está com um certo problema aí por causa de pandemia. Né? Então, eles estão até investindo bastante nessa parte de delivery, até para conseguir, eventualmente, ter 2 apostas aí para geradores de caixa, para ver se esse negócio, eventualmente, dá lucro, né? E gera caixa. Então, o que eles estão fazendo? A famosa simplificação de portfólio, coisa que a gente já vem falando há alguns anos, né? Que deveria ser o movimento correto para o Uber conseguir, eventualmente, ter a rentabilidade prometida, né? Entregar a rentabilidade prometida para os investidores. Eles fizeram 2 movimentos essa semana. O primeiro, eles pegaram uma unidade que eles tinham que chamava Elevate, que era de táxi aéreo, é umas ideias, né? Investe em táxi aéreo, e aí fizeram um investimento de 50 milhões, aí puxaram mais, né, não sei quantos milhões de investimento aí com a Toyota e JetBlue para conseguir tirar esse negócio do papel, eventualmente como se fosse uma unidade de negócio do Uber, né? Viram que esse negócio estava queimando caixa pra caramba, venderam isso para uma startup chamada Job. Então, assim, o que eles estão fazendo? Eles estão contribuindo os ativos que eles já gastaram para ter participação nessa startup. Então, é bom porque eles dão uma limpada ali no balanço, deixa de queimar caixa, e aí você coloca isso como um investimento. Então, até o balanço fica um pouquinho melhor, né? Isso daí é uma parte. A outra parte, que é o tema da notícia, é a Advanced Technology Group, que é também uma unidade de negócio do Uber para fazer carros autônomos. Então, eles tinham lá aquela expectativa, né, que eventualmente o Ride ia dar muito dinheiro a partir do momento que você para de precisar, né, pagar o motorista e ter o seu próprio carro autônomo para eventualmente esse negócio, né, andar sem esse repasse. Então, qual que era a nossa tese? Nossa tese é assim, beleza, conceitualmente faz sentido, mas quanto tempo vai demorar para essa tecnologia, primeiro, ficar pronta, primeira coisa. Segundo, quanto caixa o Uber vai precisar ter para conseguir sobreviver até lá? E aí o que aconteceu? Acabou o caixa, não tem mais caixa nenhum. Então eles pegaram todos os investimentos que eles fizeram nesse negócio. Aparentemente eles também tinham sócio, a Toyota e o SoftBank, que é o mais um investimento do SoftBank indo para o saco. Já estava com valuation de 7,2 bilhões de dólares e eles venderam esse negócio por 4 bilhões para essa startup chamada Aurora. Mesma transação, contribui ativos, coloca um pouco de cash para você ter um investimento, né, em cima dessa startup, para você conseguir limpar o seu balanço, parar de queimar caixa e eventualmente focar nas coisas que fazem sentido. Então eles estão nessa estratégia, simplificação de portfólio, para tentar fazer tanto a parte de delivery quanto a parte de rides, né, começarem a dar perspectiva de rentabilidade, um pouco de geração de caixa. Lembrando que o Uber ele está ainda queimando bastante caixa, nunca deu lucro, e lá no prospecto da abertura de capital, é muito engraçado, né, porque um dos fatores de risco que estavam lá era justamente isso.
né? Então eles fazem, vamos levantar dinheiro para conseguir investir em carro autônomo e eventualmente esse negócio vai virar o resultado. E aí falou assim, ó, um dos fatores de risco, né? Se nós falharmos nessa estratégia de carro autônomo, provavelmente isso vai impactar diretamente a nossa rentabilidade e a nossa promessa de rentabilidade futura. Pronto, tá aí. Ninguém pode reclamar que o Uber está mudando de estratégia. Estava escrito no seu prospecto. Pois é, muito importante. Eu lembro da gente falando isso lá na análise do prospecto do Uber, já faz um tempinho, né, falando dos fatores de risco. Então, se você foi lá, investiu no Uber, você deveria ter lido sobre isso, tá? Então, isso é muito importante, né? E agora vamos aguardar, né? A minha dúvida, Renato, é a seguinte: será que, se por acaso carros autônomos chegarem, a gente tem Google, através da sua unidade lá do Alphabet, né, investindo em carros autônomos, você tem a Toyota marchando nesse sentido, várias empresas, a própria Tesla, enfim, muitas empresas investindo em carros autônomos, mas a gente não sabe a data ainda. A dúvida é, será que quando chegar, a Uber ainda vai ter bala para poder adquirir esses ativos todos? Fica essa questão. Uma coisa que está fazendo todas essas empresas que estão queimando muito caixa terem um respiro aí ou ganhar um pouco mais de prazo é que o mercado financeiro ele está muito forte, né, na busca desses ativos de empresas de capital aberto, até por causa das taxas de juros, etc. Então tem bastante empresa fazendo emissões de ações e tendo bastante sucesso, né, conseguindo captar bastante dinheiro. Tesla está fazendo isso porque está com one time high lá, o valor das ações, várias outras empresas também. Então assim, talvez, né, se mantendo esse cenário aí de taxas de juros muito baixas e poucas oportunidades de rentabilidade, vai fazer mais algumas emissões de ações aí para conseguir dar uma reforçadinha no caixa para conseguir sobreviver. Eu acho que eventualmente, né, pode sobreviver, mas é aquela nossa aposta, né? Qual que é a nossa aposta? Nossa aposta é o Uber não vai conseguir sobreviver de forma sozinha, ou seja, ela vai precisar ter uma integração com alguma montadora, eventualmente, ou com alguma outra empresa que trabalha nessa parte de mobilidade que queira diversificar o seu negócio. Trabalhar e continuar uma empresa autônoma, sozinha, Uber lá como uma empresa sozinha, eu acho muito difícil isso acontecer. Que é o caso ali também que a gente vê no médio e longo prazo ali da Netflix. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, acompanharemos. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, aqui finalizando esse bloco onde a gente fala sobre tecnologia. Peguei uma notícia do Neofeed. O título é o seguinte: a startup que quer digitalizar os pequenos negócios da periferia sem cobrar nada, entre parênteses. A gente está falando aqui da Dolado, uma startup, a Mayara vai comentar bastante aqui sobre esse modelo, né? Que é um modelo de empreendedorismo social que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. E aí, Má, o que você achou do negócio? Vamos lá. Então, como você falou, essa do lado é uma ferramenta para, né, ajudar os pequenos varejos a venderem online, né? Então, eles tiveram a ideia de começar com uma ferramenta para otimizar o abastecimento deles, mas veio a pandemia no meio e aí eles viram que a prioridade para os varejos era, na verdade, a digitalização. Só que não adiantava só você fazer uma ferramenta para digitalizar, porque essas pessoas não sabiam, né, utilizar a ferramenta, né? Então você tinha que ir lá presencialmente, de preferência, ensinar eles a usarem. E aí, no meio desse ano, eles criaram então essa plataforma de digitalização gratuita para pequenos varejos, principalmente atingindo áreas periféricas de cidade grande ou cidades pequenas. Eles recrutam pessoas da própria comunidade, que eles chamam de líderes comunitários, para ir nas lojas e ensinar a utilização dessa ferramenta. E eles pegam um business ali que tem faturamento mensal de 5 até 70 mil, não usam nenhuma tecnologia e até não usam tecnologia para fazer ali o balanço da operação, né? Que anotam tudo no caderninho, tudo que entra, tudo que sai. Eles hoje têm 20 líderes comunitários, né, que fazem essa parte de ensinar a usar a ferramenta e também uma análise mais de business né, dos clientes que eles vão encontrando. Eles ajudam o business a fazer uma espécie de catálogo virtual, que aí ele já consegue começar a vender por WhatsApp, por exemplo, né? E esse líder comunitário também, ele mesmo que seta o raio que ele vai atender, a rota que ele vai fazer. Hoje eles têm 3 mil lojistas cadastrados, eles querem terminar o ano com 5 mil ainda.
E como você falou também, por enquanto eles não estão cobrando lojista. Eles queriam que no futuro parceiros oferecessem serviços para esses lojistas e eles pudessem ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, vem o parceiro que quer oferecer algum serviço financeiro ou oferecer alguma digitalização do processo de compra, né? E aí eles ganhariam dinheiro com esse parceiro. Eles receberam agora um aporte de 2,2 milhões de dólares e eles falaram que vão usar esse dinheiro para ampliar a equipe deles já e ter mais investimento tecnológico e também ter maior portfólio de produto que eles oferecem. Eles falaram que eles queriam desenvolver uma plataforma de abastecimento de mercadoria também, que era a ideia original, e fazer uma espécie de ERP simplesinho, como se fosse um caderninho digital para esses business, né? Então, esse modelo de negócio é interessante. Tem outras empresas, tanto no Brasil quanto em outros países, que estão fazendo coisas parecidas para ajudar pequenos varejos, seja agora na pandemia, ou seja também no mundo normal, para ajudar esses varejos terem maior eficiência. Então, por exemplo, na Colômbia, tem o Helenas, e na Índia tem o Misho, né? Esse da Colômbia, ele já conseguiu 2 milhões de dólares de investimento, ele ajuda as pessoas a venderem por redes sociais, e esse da Índia, ele já conseguiu mais de 200 milhões de dólares de investimento, e ele também faz esse social commerce por venda em plataformas de redes sociais. O Alibaba também está fazendo isso no Brasil. Eles têm uma iniciativa de uma plataforma também de gerenciamento de varejo que se chama Ling Shutong, que a tradução seria varejo integrado. É legal porque essa iniciativa do Alibaba, ele não só faz um makeover da loja inteira, né? Ele muda o jeito que a loja é organizada, muda as prateleiras, deixa a loja mais iluminada para também parecer maior, que normalmente são lojas bem pequenininhas, né? Mas ele também traz muita modernidade na parte de analytics. Ele ajuda também a automatizar as operações, aumentar a eficiência, usar dados para sugerir produtos e também tem um jeito de você fazer uma compra centralizada do portfólio. Ou seja, o pequeno varejo não precisa ficar negociando com um fornecedor aqui, outro ali, e ele tem pouco poder de barganha, né? Com a iniciativa do Alibaba, você consegue fazer uma compra centralizada, diminui complexidade e aumenta o poder de barganha. E aqui no Brasil também tem algumas ferramentas. Tem, por exemplo, o Varejo Integrado, que lançou o Mercê do Bairro, que faz essas compras centralizadas, né? E assim vai. Então, é legal porque tem várias iniciativas para ajudar esse pequeno comerciante, né? Algumas com compras, algumas com vendas, algumas com eficiência, né? E o do lado está tentando fazer isso também. Muito bom, né? Eu desejo muito sucesso para o pessoal do lado, né? Uma iniciativa interessante. E mandar um grande abraço para o Guilherme Freire, um dos fundadores aí da iniciativa. Gui, um grande abraço, muito legal, sempre com uma pegada social aí nas empreitadas. E agora all-in dentro dessa modalidade. Muito legal. Boa, vamos seguir, pessoal, agora para o último bloco do BTC Journal de hoje, falando sobre os prospectos de IPO, né? Sempre analisando aqui, dando uma olhada a fundo nas operações das empresas que estão aí para fazer essa abertura de capital, né? Com ou sem sucesso, fazendo ou não fazendo, o prospecto ajuda muito, e como o Renato mesmo comenta, né? É muito importante pegar esse tipo de material como objeto de estudo. Por isso que a gente faz isso, tanto aqui no BTC Journal, como nas aulas dos cursos que a gente oferece. Bom, vamos lá. Primeiro aqui eu peguei uma notícia do Valor Econômico. Calunga protocola pedido de IPO na CVM. Calunga é uma marca muito antiga aqui no Brasil, dei uma analisada no prospecto, achei bem interessante. Só, Renato, um lembrete aí, você costuma ir bastante na Calunga, né? O que você compra lá, cara? A Calunga tá vendendo absolutamente de tudo. Então, no Black Friday lá, comprei máscara a rodo. Mas tem bastante coisa lá. Toner de impressora. Tem até comida agora. Tem bebida, doce, bala. Tem um monte de coisa lá. E é ótimo, né? A gente vê o crescimento desse negócio e a diversificação dos seus produtos.
Pois é, eu tenho uma lembrança de infância, né? Eu ia bastante na Calunga, adolescência, tal, comprar CD gravável, sabe? CD virgem, CD regravável, esse tipo de coisa, para armazenar dado, trabalho de escola, esse tipo de coisa. E claro, toner de impressora, né? Papel, caneta, fazia festa na Calunga. E eu ia na Calunga, que fica na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, que foi a primeira Calunga, foi o surgimento da empresa. Essa loja nasceu em 1972, fundada por um cara chamado Damião Garcia. E, curiosidade, né, eles começaram no atacado, viu? Eu não sei se vocês tinham visto sobre isso, mas começaram fazendo distribuição para papelarias de bairro, grandes papelarias e também empresas. Então surgiu lá em 72 e a popularidade da Calunga veio nos anos 80, pessoal. E talvez alguns de vocês vão lembrar o que aconteceu nos anos 80. A Calunga foi patrocinadora do Corinthians, então apareceu lá na camiseta do Corinthians, Calunga e tal. E aqui, Mar, eu fico me perguntando, né, sobre as estratégias de marketing. Muitas vezes a gente pensa que a equipe fez uma grande análise para entender aonde deve colocar a verba de marketing, etc. Não aconteceu absolutamente nada disso. O Damião era um corintiano inveterado. Ele participou, né? Ele já faleceu. Ele participou lá do conselho do Corinthians, tal, e queria alavancar o time. Então ele foi lá e colocou dinheiro, né? Sem análise nenhuma, foi na paixão mesmo. Mas no fim deu certo, né? Cresceu bastante. O Corinthians foi campeão brasileiro lá naquela época, tal. Enfim. E nesse mesmo período, nos anos 80, eles fizeram uma aquisição de uma empresa, né, que fabricava uma gráfica, né, fazia esse tipo de produto de gráfica e virou a Espiral do Brasil, que é uma marca deles, e eles têm até hoje. Em 2001, inauguraram o e-commerce, começaram a ganhar força no varejo, né, a partir daí saíram do atacado, foram para o varejo, mudando meio atacarejo, e em 2020, no prospecto, eles, né, fizeram um fechamento até 30 de setembro, 222 lojas físicas, todas próprias. Então isso faz parte da estratégia da Calunga, né? A Calunga só tem loja própria, eles acreditam que atendem melhor com a operação na mão. É uma operação bastante familiar. Então agora, né, falando de estrutura societária, tem dois sócios, os dois irmãos, filhos do Damião, José Roberto e Paulo Garcia. Eles têm cada um 50% da empresa. Eles ficam direto na operação e, para entender o nível enfim, de governança, né, eles desenvolveram um próprio RP. Tá? Isso é muito raro, né? Desenvolveram um RP próprio da Calunga para poder cuidar da operação à maneira deles. Muito interessante. E uma outra coisa que eu dei uma analisada, aqui não no prospecto, foi uma notícia que eu li, que é bem antiga, de 2017. Foi uma entrevista do diretor comercial da Calunga. E uma coisa que me martelou bastante foi o controle de custos que eles têm, que é bem forte. Então tem uma parte lá na reportagem onde ele fala que a Calunga não abre loja onde o custo de ocupação passa de 3% do faturamento, o que é muito baixo, um negócio impressionante. Se você pega a loja em shopping, é comum, Renato, não sei se você tem algum dado recente, mas pelo que eu li, algo em torno de 15%, até mais do que isso em custo de ocupação. Pode acontecer, não pode? Pode, custo de ocupação, geralmente ele é um grande ofensor ali da margem EBITDA for all, né, que a gente chama que é o da loja. Então, assim, conseguir trabalhar com loja de rua com algo em torno de 3 é fantástico. E espetacular. Isso ajuda muito na rentabilidade do negócio, né? E aí no prospecto eles falam de algumas vantagens competitivas, né? Primeiro, eles são líderes de mercado, né? Então, se falar do segmento de material escolar e de escritórios, eles têm 13% do market share no mercado, que em 2019 girou em torno de 18 bi, um pouquinho menos. E é bem pulverizado, tá? Então eles concentram, de certa forma, um bom mercado. Eles têm uma estratégia omnichannel bem legal também, de integração do online com offline, iniciando aquele processo de retirada nas lojas, com compras online, né, enfim, os quiosques, etc. E eles têm uma capilaridade muito forte. Eles atuam já em 20 estados mais o Distrito Federal, com vários mini centros de distribuição e facilita bastante a entrega dos produtos. E aí, partindo para os financials, né, aqui eu fiquei bem interessado nos financials desse prospecto. Vamos lá, eu peguei os números de 2019. Então, assim, 2020 foi um ano atípico. Ainda assim, eles mantiveram lucratividade até os 9 meses. Né? Então, no prospecto tem o consolidado dos primeiros 9 meses. E, apesar da diminuição forte do lucro,
ainda tem lucro positivo, EBITDA positivo, assim por diante. Mas eu peguei 2019 para entender a operação como um todo. A receita líquida foi de 2 bi, 2,098 bi de reais, né, contra 1,86 de 2018, tá? Um crescimento de 12,3%. Um dado interessante aqui, Renato, que você gosta bastante, é o Same Store Sales. Em 2019, eles tiveram Same Store Sales, ou seja, crescimento de receita nas mesmas lojas abertas no período anterior, de 8,8%. Esse crescimento ele é consistente ao longo dos últimos anos. E eles têm um gráfico no prospecto bem interessante que mostra como esse aumento é maior do que o aumento do PIB ou o aumento do varejo no mesmo período. É bem interessante. Claro, esse ano foi atípico, né? Eles tiveram uma queda de quase 30% no Same Store Sales, justificado aí pelo fechamento das lojas. Margem bruta, 34%, uma margem EBITDA de 18% e uma margem líquida de 11%. Né? Fecharam aí o ano de 2019 com 240 milhões de lucro líquido. E dando uma olhada nos aspectos de endividamento, caixa e balanço, né, vi algumas coisas interessantes. Em 2019, eles fecharam com caixa bem pequeno, 32 milhões, e uma dívida bruta de 643. Isso daqui, você fala, pô, a dívida é alta, mas ainda assim, dado o EBITDA, né, que foi de cerca de 386 milhões, isso deu uma relação de dívida líquida por EBITDA de 1,6. Então, uma alavancagem bem conservadora, vamos dizer assim. Né? Agora, de onde vem toda essa dívida? Né? Eles têm uma dívida forte financeira, né? E tem, além dessa dívida de 643 milhões, ainda passivo de arrendamento, mas eu não encaixei aqui nessa conta. Geraram caixa, 169 milhões de caixa gerado, e uma coisa, né, apesar de todos esses dados bons, é uma coisa que me decepcionou um pouco foi o índice de liquidez corrente, né, a relação entre ativo circulante e passivo circulante, que foi de 0,84. O que isso significa? Que o passivo circulante é maior, ou estava maior, né, no caso 2019, do que o ativo circulante. E aí eu fui dar uma olhada, né, o que aconteceu aqui, e o que mais representava dentro do passivo circulante foi 800 milhões de fornecedores, né, do total de 1,2 bi de passivo circulante. Então, eles dão uma segurada boa. Esse controle de custos acaba afetando bastante os fornecedores da Calunga. Né? Mas faz parte da estratégia do negócio de ter uma estrutura financeira bem estável e tem, conseguindo até lucrar em 2020. Então, me surpreendeu bastante. Uma empresa que eu via anteriormente como um pouco antiquada, talvez por um preconceito e o uso que eu fazia na adolescência da Calunga, mas é uma empresa que está muito bem estruturada, bem interessante. É possível, né, que esse IPO entre, vamos ver o apetite dos grandes investidores, mas tem tudo para ter uma abertura interessante aí, pelo menos segundo os dados. Né? Vamos ver se o pessoal está fazendo uma análise técnica boa, né, do negócio e não só indo na hype. A Calunga já é mais raiz, né? Não tem tanta hype, mas ainda assim é um ótimo negócio. Boa, vamos para a próxima então. Próximo prospecto é da Mobile, né? Então aqui uma notícia do Valor também. Loja de móveis online, Mobile protocola prospecto para IPO. Renato, como está a situação da Mobile? Vamos lá. Beleza. Bom, esse mercado aí, ele está com 3 aberturas de capital na mesa. Tem a Tokstok, que a gente já avaliou, tem a Mobile agora, que recentemente fez o registro, e a Westwing, que vai ser a nossa próxima notícia. Obviamente não vai ter demanda para os 3, então os 3 vão concorrer aí basicamente pelo mesmo investidor. Vamos ver aí como que vai ser. Vamos contar um pouco da história da Mobile. Ela foi criada em 2011, lá pela Rocket Internet, que é aquele fundo, né, que tenta copia alguns modelos que funcionam no mundo e em alguns outros países, né, e aí ganha bastante rentabilidade. Já teve uma presença muito mais forte aqui no Brasil do que tem agora. Enfim, foi lá criada em 2011 para vender móveis online, focado ali na classe B e C. Então, tem aqueles móveis com custo de aquisição bom ali para o cliente. Eles falam que eles têm 4 grandes pilares aí de proposta de valor, variedade superior, então tem mais de 200 mil produtos ofertados, é coisa pra caramba. Preços competitivos, que eu falei para vocês, né, a parte de precificação acessível, etc. Entrega rápida e conveniente, então eles trabalham bem essa parte de logística, supply chain, etc.
e a parte de experiência de compra diferenciada. Isso daí já é um pouco mais intangível aí, mas enfim, eles sempre gostam de colocar isso no prospecto. Eles falam que eles têm um addressable market aqui no Brasil de 7,2 bilhões ao ano e falam que uma das vantagens, né, desse mercado é que ele é muito pulverizado. Eles falam que os 5 maiores players do segmento representam 9,3% do market share. Ou seja, tem bastante espaço aí para eles consolidarem esse mercado. A princípio, essa é a tese aí de crescimento do negócio. Eles falam que também a penetração de vendas online, imóveis e artigos de casa está muito baixo, 8%, só em comparação. Aparelhos domésticos é 28% de penetração do e-commerce dentro desse segmento. Móveis só 8%. Tá? E no Brasil é 8% imóveis e lá no Reino Unido, por exemplo, é 16,6%. Então, assim, eles falam que existe um crescimento natural, né, com a penetração do e-commerce dentro desse mercado e eles querem usufruir porque eles falam que eles são os pure play, né, na parte de venda online, etc., apesar de terem lojas físicas também. Beleza. Então, eles têm dois modelos ali de produtos. Eles falam que eles têm os modelos de marca própria, né? Quando você tem o canal, é bom você fazer marca própria para você aumentar um pouco da margem. Então, 39% das vendas deles, marca própria. E produtos de terceiros, os outros 61%. Legal. Vamos para os financials, que é a parte interessante. Os financials, eles são relativamente bons, tá? Mas, assim, eles estão melhorando, não é que eles são bons, né? Então, vamos lá. Receita líquida do negócio em 2019 foi de 407 milhões, com uma margem bruta de 40,8%. Essa margem bruta ela se manteve estável aí nos últimos tempos, então está em torno disso, uma margem relativamente apertada, mas pela estratégia de precificação deles, até que não dava para exigir mais do que isso. Ano passado, eles tiveram um EBITDA negativo de 7 milhões, ou seja, uma margem EBITDA negativa, e deu prejuízo. Tá? Beleza. Esse ano, o que está acontecendo? Né? Acho que todo mundo está acompanhando o noticiário, muita gente está ficando mais tempo em casa, então está gastando mais dinheiro ali, né, com artigos de home. Então, eles tiveram um aumento nos primeiros 9 meses de 50% na receita. Tá? Então, agora já estão com uma receita de 420, né, até os primeiros 9 meses. O EBITDA, a princípio, né, eu sempre, né, não gosto muito de falar sobre EBITDA, né, porque o pessoal sempre marreta, mas eles falam que o EBITDA está positivo, 14,3%, uma margem de 3,4%. Mas ainda está dando prejuízo, né, com 16 milhões de prejuízo até esses primeiros 9 meses. Mas ano passado, o prejuízo nesse mesmo período já era de 39, então eles estão diminuindo o prejuízo. Legal, eu falei assim, pelo menos, né, estão mostrando aí que estão melhorando a rentabilidade operacional. Aí eu fui dar uma olhada, falei assim, por que será que eles querem fazer o IPO? Aí peguei lá o User of Procedures, né? Por que eles vão fazer com o dinheiro? Aí não está definido os percentuais do que eles vão levantar, nem quanto eles estão esperando, mas tem 3 frentes ali que eles vão pegar o dinheiro para investir. Primeiro, fortalecimento do capital de giro e estrutura financeira. Né? Aí eu olhei assim, que estranho, né? Segundo, investimento em marketing e propaganda. Legal. Investimento em bens de capital. Beleza. Investimento em bens de capital até acho que faz sentido, né? Expansão, offline, etc. Aí eu falei assim, investimento em marketing, né? Estranho isso. E fortalecimento de capital de giro. Eu falei assim, uma empresa ela só abre capital para pegar capital de giro porque ou ela está com uma dívida gigantesca, está caro, está querendo trocar, né? Uma dívida cara com uma barata, para ela, né? Não para o acionista. Ou ela está queimando muito caixa, né? Que eu acho que deve ser a composição dos dois. Beleza. Eles passaram por uma reestruturação societária e eles tiveram, né, um aporte de capital grande ali dos sócios principais, até para conseguir melhorar a estrutura de capital. Hoje eles estão com caixa líquido, mas eles estavam com uma dívida. Aí eu peguei lá quanto que eles estavam com dívida no dia 31/12/2019. Eles estavam com 45, quase 46 milhões de dívida, com custo médio ali em torno de uns 15% ao ano. Caro pra caramba, né? E aí fizeram um aporte de capital, diminuíram essa dívida bruta aí de 45 para 8. Beleza. Então, assim, a estrutura de capital, a princípio, ela não está sendo um problema agora, tá? Por quê? Porque o negócio, eu peguei aqui, quanto que eles têm de patrimônio, ou seja, total de ativos? 261 milhões. Beleza. Aí eu fui dar uma olhada lá como que é essa composição aí entre passivo e patrimônio líquido, né? O passivo total dos caras é 98% da estrutura de capital dos caras. Ou seja, o PL deles é assim, eles, pelo menos é o que está escrito aqui no prospecto, tá? Os sócios, eles injetaram 347 milhões no negócio. Sabe quanto que eles têm de prejuízo acumulado? 342. Ou seja, esse negócio aqui nunca deu lucro, a princípio, né? Então, tudo que injetaram de dinheiro na empresa está queimado. Queimou.
Já. Então, provavelmente, essa abertura de capital é para você conseguir. Eles deram uma ajeitada ali na estrutura de capital, né? Para injetar um pouco de grana, deixar um negócio um pouco mais bonito, e agora estão querendo passar isso para frente, né? Vamos ver se eventualmente vai ter gente que vai querer comprar esse negócio. Aí eles deram fizeram uma geração de caixa, né, nesses primeiros 9 meses. Eu falei assim, pô, legal, né? Então, pelo menos está gerando caixa. Então, não é que eles vão abrir capital para pegar dinheiro para continuar queimando, né? A princípio, tem uma luz no fim do túnel. Mas aí eu fui dar uma olhada, né? Eles tiveram uma geração de caixa de 58 milhões. Beleza. De onde que vieram esses 58 milhões? 30 milhões veio de adiantamento de cliente. Ou seja, cliente que está comprando, mas que eles ainda não faturaram o negócio para frente. Então, venderam para caramba, fizeram aquela promoção pré-IPO, né? Venderam um monte de coisa para conseguir pegar o dinheiro lá e colocar no caixa. 30 milhões só de adiantamento de fornecedor, de cliente. Primeira coisa. E fornecedores, mais 30 milhões. Você soma o fornecedor que não está recebendo, né? Que está sendo apertado lá pela Mobile. Mas os clientes que já pagaram, que vão esperar pra caramba para receber o produto, né? E a gente vê nas notícias que o mercado moveleiro está com problema, só aí dá 62 milhões. Eles tiveram uma geração de 58, né? Então tá aí a geração de caixa aí, financiada pelo fornecedor e pelos clientes que já pagaram e vão ficar esperando para receber. Enfim, é um negócio que queima muito caixa. Não tenho nem como fazer uma precificação para saber quanto que vai sair essa abertura de capital. Vamos esperar um pouco mais algumas informações que vão sair de mercado, até no prospecto e no processo de roadshow ali do Talkstock, que já está mais adiantado, para a gente conseguir ver se eventualmente essa operação tem mais, né, oportunidade aí de chamar a atenção dos investidores do que os outros dois, né, que é Talkstock, que a gente já falou, e do próximo que a gente vai falar, que é o West Wing. Exatamente, então já vamos emendar, Renato, o West Wing, né? Peguei uma notícia aqui do Valor Econômico e o título é Loja de Decoração Online West Wing protocola prospecto para IPO. E aí, como que está a West Wing agora, né? Se a gente puder fazer um breve comparativo, né? E também aproveito para mandar um abraço para o Vitor, nosso ex-aluno, que está lá tocando uma das operações da West Wing, né? Enfim, muito sucesso. Vamos ver como é que está esse negócio aí. Legal. Bom, a gente tem bastante ex-alunos nas duas empresas, né? Então, lá na Mobile, bastante gente. E na West Wing, grande abraço aí para o Vitor Trindade, aí, um excelente aluno, um dos melhores que a gente já teve, né? E está fazendo um excelente trabalho pelo que eu estou vendo nos financials. Diferentemente da Mobile, né? West Wing é um negócio que ele não é focado na classe B e C, então ele tem uma proposta de valor para o cliente diferente. E não está dando prejuízo, não está queimando tanto caixa assim que nem a Mobile, né? Então vamos lá. O West Wing também foi fundado em 2011, também por uma iniciativa da Rocket Internet. Beleza, tá? E aí tem lá o West Wing Europa, etc. E fizeram a venda dessa operação aqui para um fundo private equity chamado Axon, né? Até conheço o pessoal lá. Beleza. E aí, aparentemente, essa operação ela é independente lá de fora e está crescendo bastante também na mesma, né, addressable market, etc., que a gente viu lá da Mobile. E agora eles estão indo para abertura de capital. Perfeito. Então vamos lá. Eles têm 3 formas ali de vender o produto, né? Eles trabalham muito pela compra por impulso, que é o que eles chamam de club, que representa ali mais ou menos, né, uns 60 e poucos por cento aí da receita total do negócio, né? Desculpa, 85%, né? Teve um crescimento de 60%, mas representa 85%, que é basicamente aquelas campanhas, né? Então, ó, a gente vai vender aqui esses móveis super, né, com design bonito, etc., mas vai só uma semana de campanha, então você tem que, né, comprar esse negócio rapidamente. Então, mexe muito com o senso de urgência aí do cliente. Então, o club tem galerias, que eles abrem algumas iniciativas, né, de lojas físicas, etc., para até expor a marca e, eventualmente, alguns produtos. Tá? E tem o Now, que é como se fosse um negócio que não tem esse senso de urgência aí, que são as campanhas, que é um portfólio um pouco mais perene. Né? Então, o Club representa 84%, Marketplace com Now mais ou menos uns 14%, e as lojas físicas aí menos de 1%. Então, assim, o grande fluxo ali de receita são os clubes, mas eles vêm crescendo bastante ali no Marketplace e no Now, e o Vitor, né, ele trabalhou nesses 2 projetos, ou eventualmente trabalha, né, parabéns para ele, porque está crescendo bastante, já representa 14% aí da receita do negócio. O clube, em 2020, nesses primeiros 3 trimestres, cresceu 62%, o Marketplace cresceu 232%, e as lojas físicas, obviamente, tiveram uma queda aí, porque fechou, né, então é uma loja física muito pequena. Enfim, eles falam bastante da agregação de valor do CAC, que eles têm um CAC muito baixo, que aí dá com LTV, dá um retorno muito alto. Mas vamos ver os números, que os números eles dizem melhor aí sobre a operação. Então vamos lá. Receita líquida do negócio.
Em 2019, eles tiveram uma receita líquida de 131 milhões, né? Então é relativamente pequeno, né, comparado com a Mobile. Legal. Margem bruta do negócio em torno de 46, né? Lembrando que o da Mobile era 40. Então aí tem 6 pontos percentuais a mais aí de margem bruta, até porque trabalha com, né, uma percepção de valor maior e eventualmente esse negócio do senso de urgência. Legal. EBITDA positivo, né? Então foi um EBITDA de 4 milhões e 700, enquanto uma receita de 130, então um EBITDA relativamente bom, né? Uma margem aí de 3,6%. E eles estavam com prejuízo ano passado, mas eles deram um lucro líquido em 2018 e 2017. Então o que aconteceu? Provavelmente ano passado eles estavam se preparando aí para abertura de capital, fizeram aquele aumento de investimento em marketing, expansão, etc, para melhorar um pouco dos números. O que aconteceu esse ano? Com aquele negócio de tendência, né, da galera investir um pouco mais em casa, eles estão com lucro líquido acumulado nos primeiros 9 meses de 17 milhões. Uma receita líquida aí de 167. Ou seja, mais de 10%, né, de margem líquida. Então, assim, pô, o negócio começou a ser um negócio rentável. E aí eles, com esses números bonitos, estão indo aí para abertura de capital. O que eles fizeram também? Fizeram uma geração de caixa nos primeiros 9 meses, mas usaram a mesma estratégia aí da Mobile, né? Então, eles tiveram uma geração de caixa de 47 milhões. De onde que veio esses 47? 23 veio de receita antecipada, né? De novo, né? Vende bastante coisa, né? E ainda não entregou. E fornecedores mais 23, né? Então, assim, tá igualzinho a Mobile, né? A geração de caixa tá alavancada nessas duas iniciativas, né? Receber dinheiro antes e dar aquela porrada no fornecedor, pagar só lá na frente. Enfim, é um negócio que, a princípio, para mim, parece ser mais interessante do que a Mobile, em termos de rentabilidade. A operação é menor, mas eu acredito que tem uma possibilidade, uma probabilidade de crescimento um pouco maior. Mas vamos lá. São 3 grandes operações com modelos diferentes. Tem a Tokstok, que é super tradicional, tem a Mobile e tem a Westwing. Vamos ver aí como que esses 3 vão se posicionar ali em termos de proposta de valor para o investidor, para ver quem consegue pegar mais investidores interessados para conseguir fazer abertura de capital. Vamos acompanhar aí as próximas semanas para a gente ver, né, informações novas, para a gente conseguir fazer um pouco de pricing aí, algumas estimativas de valor de ação. Pois é, o mercado moveleiro aí mexendo bastante coisa, né? O West Wing, né? Também moveleiro aí, mas eles são muito conhecidos pelos artigos de decoração, também, enfim, um portfólio diferente. Esse modelo do clube, né, Renato? Esse modelo de alta urgência, né? O senso de urgência, ou de compra por impulso, é algo que foi implementado em muito pelo West Wing, é bem interessante, né? Como o catálogo muda toda semana, eu não lembro exatamente qual que é a periodicidade, né? Mas é algo diferente, bem interessante, que a princípio tem dado certo pelo que a gente viu aí no prospecto. E só a última coisa aqui que eu gostaria de deixar registrado, user of procedures, né? Ou seja, o que eles vão fazer com o dinheiro eventualmente, né? A gente viu que a Mobile vai usar para capital de giro e marketing, né? Então, assim, são duas finalidades que eu particularmente tenho certas dúvidas, né? Agora, o Westwing não. O Westwing é fazer bastante investimento na parte de analytics. Eu acho que isso daí, ele mostra bem, né, o futuro, né? Ou seja, onde ele está querendo se posicionar e o que ele vai querer fazer mais para frente aí dentro das tendências. Então, você vê que até o uso do capital que eles estão buscando são coisas completamente diferentes. Então, um muito mais estratégico, o outro muito mais focado ali na sobrevivência ali, né, do modelo de negócio queimador de caixa. Vamos ver aí o que os investidores buscam, né? Se é tamanho de operação ou se é sustentabilidade do modelo no médio e longo prazo. Pois é, vamos acompanhar e por enquanto eu não vou investir nessas empresas, mas eu talvez consuma aí algum produto, né? Inclusive esses anúncios da Westwing às vezes realmente dão água na boca por algum produto que você nunca vai precisar, mas que você na hora quer comprar. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então eu queria muito agradecer meus caríssimos colegas. Má, muito obrigado pela participação novamente. Obrigada, Habib, obrigada, Renato, e um abraço aqui para a turma 75, que a gente tem nossa última aula hoje. Vejo vocês mais tarde. Muito obrigado, Renato, valeu de novo, obrigado. Bom, queria mandar aquele abraço geral aí para todos os alunos do GBP, em especial para os alunos da turma 73, que a gente fechou a aula ontem. Contei lá algumas histórias, muito interessante. O feedback foi muito bom, tá? Então espero que todos tenham gostado mesmo. E pessoal, inscrições abertas aí para as nossas turmas do primeiro semestre. Entre no nosso site novo também, então estamos bastante orgulhosos agora de falar do novo site, etc. Entre lá, né, e se inscrevam que a gente vai ter o prazer imenso aí de ministrar treinamentos aí de negócios para vocês em 2021.
Com certeza, dê uma visitada lá no nosso site, né? A gente fez uma breve restilização, né? Dá uma olhada lá. E, de novo, muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Peço para você recomendar o BTC Journal, o BTC Cast, para quem você acha que vai agregar, vai adicionar alguma coisa. E, claro, nos vemos na semana que vem para o nosso BTC Journal ao vivo, quinta-feira, 17 de dezembro, às 20 horas. Um grande abraço, a gente se vê lá. Tchau, tchau.